Agora são 7h40 e vamos conversar com o repórter Welson Kalinowski, direto de Brasília. Bom dia, Welson. Bom dia, 7h40, Glauco, manhã de muito sol aqui na capital do país e a temperatura na casa dos 20 graus, agora uma temperatura bem agradável. Estou sabendo que em São Paulo está bem friozinho, é isso mesmo? São Paulo está friozinho, mas segundo a previsão aqui, durante o dia vai dar uma esquentada, viu? Porque está precisando. A semana toda foi bem fria aqui na capital paulista, viu, Welson? Sim, apesar que aqui em Brasília é o seguinte, mesmo quando fizer 0 grau, caso um dia venha a fazer, é sempre quente por aqui, viu, Glauco? Não tem jeito, né? E essa semana aí também foi bem quente, hein, Welson? Pois é, mas o foco principal dessa semana em termos de confusão se deu ainda em relação de toda a repercussão das queimadas na Amazônia, né? E no final de semana teve muito aquecida com os debates entre Bolsonaro da Macron e G7 do lado de lá, principalmente o Macron, levando-se em consideração que parte do G7 tentou colocar panos quentes sobre a influência do presidente americano, Trump, né? Então, esquentou bastante em função disso. Aliás, acho que a gente pode começar falando disso, sobre os impactos disso na Câmara e no Supremo Tribunal Federal, né, Glauco? Pode ser? Vamos lá então, Welson. Rapidamente, no Supremo Tribunal Federal e na Câmara, eu vou falar tudo junto e misturado, né? Como aquele filme famoso que passa há 50 anos na Sessão da Tarde, inédito. Vários, né? Vários. Tem um acervo ali da Sessão da Tarde de filmes repetidos, né? E é inédito na televisão brasileira, segundo Silvio Santos, é um barato. E governadores e representantes de 9 estados que compõem o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, nome grande, eu tive que ler aqui, viu? Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. Eles estiveram por aqui, conversaram com o presidente da República, mas lá foi mais um clima de tentar amenizar a relação que praticamente não existe entre o presidente e os governadores de norte, da região norte e parte do nordeste, né? E parte até do centro-oeste também que compareceram, que compõem a região amazônica. Porque desde aquela história lá do Paraíba, né? É mais um Paraíba, esse Paraíba aí, se referindo ao governador do Maranhão, se eu não me engano, na época, né? Houve a confusão e eles jamais conseguiram se relacionar, se é que um dia se relacionaram. Então, o que importa mesmo desse encontro aqui em Brasília foi que esses governadores estiveram no Supremo. Não todos, mas parte dos governadores, cerca de 5 governadores e representantes dos demais 4 estados, estiveram no Supremo numa reunião com Alexandre de Moraes. Isso realmente foi muito importante, né? Porque eles aguardam a liberação de uma verba, o valor total do fundo que foi foi recuperado, na Operação Lava Jato, o fundo perdido do pré-sal, que não é mais perdido, já está de volta, cerca de 2,5 bilhões. Havia há um pedido, pelo menos, né? Houve um pedido do próprio Palácio do Planalto e também da Câmara dos Deputados, via Rodrigo Maia, de que 1 bilhão fosse direcionado ao meio ambiente, mas até mesmo para tentar combater queimadas, reinvestir na recuperação e na proteção ambiental do país, que está largada de fato, desde que começou o desmonte, a partir de janeiro, já com a medida provisória 870, aquela que começou a desmontar o Estado brasileiro pelas mãos de Jair Bolsonaro e sua equipe econômica e etc., né? E o que eles vieram fazer de fato no Supremo foi pedir que desse 1 bilhão 400 milhões, ou seja, 40% de 1 bilhão de reais vá direto para os cofres dos estados, para a administração estadual, para que eles possam determinar como é que esse dinheiro vai ser utilizado na proteção ambiental, para apagar as queimadas, para evitar as queimadas, para aplicar a lei de fiscalização, para que possam ser punidos os culpados por essas e por novas queimadas. Só que o Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo, não decidiu ainda, está encaminhando isso para o Pleno, provavelmente, para decidir como é que fica. O Palácio do Planalto, na verdade, queria que apenas 500 milhões desse 1 bi fosse para o meio ambiente. O valor restante, cerca de 2 bilhões, seriam divididos aí em educação, fundo específico para a educação básica, também para outros setores ligados à pesquisa, como o CNPq, que, aliás, o dinheiro do CNPq, se eu não me engano, acaba amanhã, é o último dia, na verdade, amanhã é o último dia de dinheiro do CNPq, amanhã é dia 1º, né? Amanhã é dia 31, perdão, último dia do mês. Então, acaba o dinheiro do CNPq. O governo queria para outros fins. Então, os governadores vieram por aqui, foi realmente importante. E na Câmara dos Deputados, o mais interessante foi o lançamento do Fórum Nacional Permanente em Defesa da Amazônia. Muita gente esteve por aqui.
A oposição organizou esse fórum com representantes de diversos movimentos sociais organizados, como a CUT, o MST, representantes, por incrível que pareça, até mesmo do Ministério do Meio Ambiente estiveram presentes para acompanhar, para ver que ponto poderiam ajudar. Claro que não os ligados à ala mais conservadora do Ministério do Meio Ambiente, né? Estiveram também o CIMI, a APIB, que é a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, CNBB, representantes da OAB. O objetivo desse fórum é justamente buscar soluções e trabalhar uma agenda de medidas para acabar o quanto antes com todas as queimadas no país, começando, claro, pela Amazônia, né? E ações para a defesa integral dos diversos biomas do país. Um debate muito amplo. Aliás, a partir da semana que vem, muita gente desse grupo já começa a circular e ir pessoalmente para os locais de queimada, para acompanhar as ações da Polícia Federal, para acompanhar esse tipo de ação, né? Então, é realmente importante o lançamento desse órgão. E eles querem também ainda a aplicação das leis existentes. Afinal de contas, o Brasil tem uma das leis mais modernas de proteção ambiental, considerada exemplo no mundo lá fora, né? Que vem sendo largada, foi deixada de lado, e ainda o endurecimento de parte dessas leis para quem descumprir. A volta das multas, a volta da contratação de pessoas e o endurecimento dessas leis com prisão, com punição severa, com multas severas. Então, acho que realmente foi bem importante a presença desse fórum por aqui na Câmara dos Deputados. E foi um assunto assim, de maior importância, de maior impacto na Câmara, foi esse, Glauco, e em paralelo também com a questão do fake news. Acho que a gente pode dar uma palavrinha a respeito também, Glauco? A gente pode sim. Lembrando, né, que essa questão do fórum dos estados, os estados eles têm mesmo que se mobilizar, né, Welson? Porque quando o presidente Jair Bolsonaro recusou ali os recursos de Alemanha e Noruega para o Fundo Amazônia, a gente lembra que o Fundo Amazônia é quem proveu ali os estados como Acre, Rondônia, Pará, os corpos de bombeiros ali, eles receberam equipamento justamente por conta desses recursos e ficaram sem. Né? Então, quer dizer, o presidente Jair Bolsonaro tem responsabilidade agora de prover de recursos esses estados que aí estão sem essa possibilidade aí de acesso. A partir do momento em que, pela soberba ou não, ele resolveu falar, não precisamos desse dinheiro, não queremos, porque o dinheiro vem de vocês aí de fora, e vocês têm outros interesses na Amazônia, se tem ou não tem, eu não sei, não somos nós que vamos julgar, né? E aí vai para ONGs, a gente não sabe como é que é utilizado esses dinheiros nas ONGs ou ONGs, né? A partir do momento que ele falou isso, caso a gente desse ao Jair Bolsonaro o benefício da dúvida, né? Não, tudo bem, ele até pode ter razão, ele teria que, ao mesmo tempo, apresentar a solução que não foi apresentada. Esse dinheiro eu não quero, porque esse dinheiro está em dúvida para mim. Mas está aqui, ó, tem esse outro dinheiro aqui. Isso não aconteceu, né, Glauco? Não foi isso justamente que não aconteceu, Elson, né? Então, a gente realmente tem que cobrar pesadamente. Primeiro que ele não apresentou as provas, né? Para cortar essa verba. Denunciou, acusou, mas não apresentou as provas. Caso tivesse denunciado com um pouco de provas e até apresentado algumas, ainda assim não se apresenta a sua prova e se pune. E se cancela um serviço que vinha funcionando, pelo menos em teoria, para quem está vendo de longe. Apresentasse a solução, então, para esse serviço. De onde vai vir o outro dinheiro para continuar? Nós vamos tirar de onde? Ele só pensou nessa questão de mandar aviões para lá, de mandar tropas para lá, e depois de falar do fundo do perdido do pré-sal, a partir do momento em que viu que perdeu completamente o fio da meada e já estava perdendo, inclusive, negócios fechados lá fora. Que nem o couro, por exemplo, já estava havendo boicote. Há estudos para boicote da compra do couro brasileiro lá fora. Há estudos para boicote da compra da carne. E há estudos para boicote da compra até da soja. E, aliás, a soja entrou de gaiata nessa brincadeira, porque a grande parte da soja que vem sendo plantada nem está na região amazônica, ela está do Cerrado para baixo, vai até o Rio Grande do Sul, que é um dos maiores produtores do mundo, né? Então, o Brasil começa a perder diplomaticamente pelo discurso duro e sem nexo do presidente Jair Bolsonaro, que além de ter esse discurso duro e sem nexo, agressivo, ofendendo o presidente e suas respectivas esposas, como nós vimos no caso da esposa do Macron, né? Ele também não apresenta a solução. Acusa, não comprova que o acusado tem culpa, tira o acusado da jogada e não apresenta alguém para substituir. É realmente criminoso o que ele faz, né? Pois é, Welson. E a questão das fake news? Fake news, acho que é muito importante a gente compartilhar esse tema também,
porque essa semana a Câmara dos Deputados derrubou o veto, né, na lei de fake news. O governo Bolsonaro havia vetado a parte do texto que determinava que fake news é crime e dá 8 anos de cadeia, 8 anos de prisão para quem propagar ou compartilhar, né? Foi comemorado por uma grande ala a derrubada desse veto, mas há que se ter um segundo olhar também e analisar com muito cuidado, não dizer que está errado ou que está certo a derrubada do veto, mas se você analisar hoje, por exemplo, se é uma reportagem na Carta Capital, inclusive eu tive a oportunidade de conversar com a Bia Barbosa, que é do Fórum Nacional em Defesa da Comunicação aqui em Brasília, eu conversei em off também por telefone ontem, há uma preocupação, como diz essa própria reportagem, disse a Bia Barbosa, de que a derrubada do veto pode também ser um tiro no pé, né? Aliás, é o título da matéria na Carta Capital, porque a partir do momento que você torna fake news crime de prisão, há muita gente que vai, de repente, propagar a fake news, vai continuar propagando a fake news, alegando inocência e alegando que não sabe de onde vem. Tudo bem que a lei prevê que quem propagar, mesmo alegando inocência e dizendo que não sabe de onde veio, também pode ser inserida nesse crime e também pode ser presa. Mas há também a possibilidade de você denunciar uma fake news, essa pessoa depois, a gente não conseguir comprovar que foi fake news, né, mesmo sendo, e você ser inserido no crime, ter denunciado uma fake news, você se torna uma pessoa que fez uma calúnia e você também vai preso. Então há a preocupação de que essa lei pode ser usada ao contrário, para que alguém propague. Se você acusar e não conseguir comprovar que ela propagou, você vai preso. Então pode tentar calar quem quer denunciar aquela fake news. Essa é a preocupação. Há uma lacuna na lei que não está clara e parece que não está bem escrita. Então seria interessante retomar os debates, né, e analisar isso com muita calma. É importante, sim, punir fake news, é importante, sim, prender quem propaga fake news. Há, inclusive, até hoje, a dúvida, não se comprovou, mas tem todos os indícios de que sim, né, isso foi feito. O fake news elegeu um presidente, né, e tirou outros candidatos importantes da jogada, como o Haddad, né? Então, é importante que se puna, mas teria que ser um debate mais claro, com texto mais claro e com garantias de que quem denunciar o fake news, mesmo que não se comprove, porque pode não comprovar, mesmo sendo fake news, é uma coisa que pode acontecer, ele também não corre o risco de ser preso, senão você vai eliminar a possibilidade e a vontade da pessoa, vai criar um medo na pessoa que viu fake news, ela fala, pô, delato ou não delato, conto ou não conto, né? Essa é uma preocupação muito grande, tem que ser debatida, viu, Glauco? Pois é, Welson, eu, na minha avaliação pessoal, sempre que tem uma questão importante e às vezes a esquerda embarca para a solução punitiva, para a questão de apelar à justiça penal, a gente sabe que os criminalizados são sempre os mesmos. Então isso tem que ser feito sempre com muito cuidado, muito debate, inclusive. Aliás, acho que é bem legal a gente... eu sei que a Rádio Brasil Atual, a TVT, tem desenvolvido essa pauta, mas trazer um pouco mais ainda, insistir nesse tema ao longo da semana que vem, trazendo o pessoal do FNDC e pessoas ligadas a entidades de defesa da comunicação, dos direitos da comunicação democrática, para debater e aprofundar um pouco mais esse tema, né? Até que ponto a lei a derrubada do veto é benéfica ou não, até que ponto esse veto pode ser bom se a gente conseguir ainda fazer mais alterações, esclarecer mais, aprovar outras leis a respeito. Acho que é bem legal, né? Bem importante. E podemos finalizar falando de PEC, então, rapidamente? Vamos lá, rapidinho, Elson. Dá tempo. Vamos lá. Então. Bom, então sugeri Sati, relator da PEC da reforma da Previdência, a PEC 6 de 2019, que está tramitando no Senado Federal, leu o relatório essa semana, né? Ele... por pressão da oposição, mais algumas maldades estão sendo retiradas, tocar no BPC de jeito nenhum, por exemplo, né? Ele não admite, por exemplo, mexer na pensão, aquela questão lá de ganhar menos de um salário mínimo, caso na morte de um dos cônjuges, de um dos companheiros na pensão, né? Aquela questão de diminuir a pensão para menos de um salário mínimo e só subir conforme a quantidade de dependentes, ele quer retirar isso e busca ainda alternativas para tentar aumentar a tal falada economia, abre aspas, fecha aspas, né? Será que vai ter economia? Não, será que vão quebrar de vez a Previdência? A tão falada economia de 1 bilhão, ele quer buscar alternativas para que não seja apenas de 950 bilhões, o valor aproximado da PEC que veio da Câmara, mas sim suba para quase 1 trilhão e 300 bilhões. Isso com uma PEC paralela, né?
onde seriam incluídos os estados e também outras fontes alternativas de arrecadação, onde nessa fonte viria a própria reforma tributária embarcada junto com a reforma da Previdência, né? Então, ele leu o relatório e o Senado Federal quer aprovar, já na CCJ, no máximo até o dia 4 de setembro agora. Dia 4 de setembro, leia-se quarta-feira que vem. Então, a gente vai acompanhar essa questão da PEC, a oposição continua pressionando, totalmente contrária à aprovação dessa PEC. A ideia é derrubar definitivamente, mas enquanto não consegue, há um trabalho estratégico de diminuição das maldades, como essa questão, por exemplo, de não permitir que alguém ganhe menos do que um salário mínimo, mesmo que seja um pensionista, um dependente de alguém que faleceu, né? Então, a gente vai acompanhar, semana que vem tem essa votação. E acompanhar também essa questão da PEC paralela, porque Senado e Câmara já devem, a qualquer momento, encaminhar uma PEC paralela para a inclusão dos estados, mas vai depender dos estados também toparem montar as suas propostas locais para poder incluir nessa PEC paralela, porque seria a aposentadoria futura, uma reforma da Previdência nos futuros aposentandos servidores de estados, né, estaduais. Então nós vamos acompanhar isso também por aqui e tanto na Câmara quanto no Senado, duas propostas que não necessariamente são PECs, né, podem vir por medida provisória, podem vir por projeto de lei, da tal falada reforma tributária. Inclusive, essa semana teve um encontro aqui em Brasília e especialistas e debatedores defendem que o sistema tributário no Brasil seja simplificado, unificado, de forma a combater, não a diminuir especificamente a arrecadação no país. O país não pode passar por diminuição de arrecadação, porque o país está quebrado, pelo menos é o que dizem os especialistas por aí, né, Glauco? Mas sim, aumentar ou manter a arrecadação sem punir, entre aspas, trabalhadores e empresários. Eu tenho lá minhas dúvidas se isso vai acontecer de fato. Mas sim aumentando a arrecadação, evitando as fraudes e evitando, né, quem não paga os impostos, né? Então nós vamos acompanhar isso a partir da semana que vem. Eu não tenho como aprofundar mais a agenda da semana que vem, porque por enquanto foi só que chegou para mim no domingo, que o Congresso divulga a agenda da semana que vem, viu, Glauco? Com certeza vai ser uma semana quente aí só por conta dessa questão da Previdência. Welson, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigado, um abraço aos nossos ouvintes, até já. Até. Falamos aqui com Welson Kalinowski, direto de Brasília.